Romanos capítulo 6. Nós estamos no meio de uma série de sermões a respeito do Natal e o título dessa série é Presente. Porque nós acreditamos que isso é o Natal. Natal é um presente. E não um presente qualquer, mas o presente. É o próprio Deus que se entregou em nosso lugar, se entregou a nós, por nós. Nós cremos nisso. O primeiro sermão dessa série nós falamos sobre a promessa do Natal. Isaías capítulo 9 fala a respeito disso. O profeta Isaías, em questão, já há 500 anos antes do nascimento de Cristo, já profetizava a respeito do nascimento de um Salvador, do Messias, do Cristo, que nasceria na cidade de Belém. A promessa do Natal se cumpre. E junto com essa promessa, nós temos dentro dessa promessa, nós temos a promessa de luz para as nossas densas trevas, para os nossos dias mais escuros. Nós temos a promessa de alegria para as nossas tristezas, para aqueles momentos mais difíceis, a depressão, até mesmo crises depressivas. O Senhor nos alcança. Dentro dessa promessa do Natal, nós temos a promessa de paz. Quem hoje não procura paz, né? Mas não é a paz, assim, aquela paz que passa. Sabe, aquela paz que no momento a gente tá tranquilo, tá calmo, e no outro já tá virando a mesa, chutando o balde, ou seja lá o que for. Mas é uma paz verdadeira. É a paz que excede todo entendimento, como Paulo posteriormente no Novo Testamento vai ensinar em Filipenses. No Natal nós temos a promessa de ordem e governo. É o que nós mais precisamos. Sabe, chegando no final do ano, talvez o que mais cada um de nós pensa, reflete, passa pela nossa cabeça é: esse ano a minha vida vai tomar jeito. Não é muito diferente de quando a gente virou 2021 para 2022, né? Esse ano eu vou consertar tudo, esse ano as coisas vão andar. E parece que, como diz um irmão aí, dali para frente, só para trás. Eu penso que a gente termina o ano pior do que começou, né? Com assim, um acúmulo de metas novas que a gente gostaria de fazer e fora aquelas que a gente nem finge que nem fez lá na outra virada, né? Para não estressar tanto, né? Mas o que nós mais precisamos é disso, é de ordem e governo sobre as nossas vidas. E entenda, não é um governo opressor, mas Jesus vem e governa sobre as nossas vidas porque Ele é aquele que sabe o que nós precisamos de fato. Ele sabe o melhor para nós. Ele traz governo para a nossa rebeldia, para os nossos desejos desenfreados de fazer aquilo que dá na cabeça, sabe? De viver que nem bicho. Você já viu um cachorro na rua? O cachorro está na rua, ele vai, levanta a perna e faz xixi, não importa onde é que esteja. Ele faz o número 2 dele ali bem bonito, não importa se ele está na praça, não importa, é bicho. E às vezes a gente vive assim também, de forma desgovernada. Como se fosse bicho, deu na cabeça, vou fazer. Impulsivo. Nós precisamos de algo que vai nos conduzir de maneira segura. E isso nós encontramos no reinado de Jesus. Ordem e governo, Ele traz ordem para o nosso caos, para a nossa bagunça, para os nossos conflitos interiores, que não raramente, logo também se tornam exteriores. Porque se eu não estou bem aqui dentro, isso começa a respingar, começa a transbordar, né? Começa a sobrar coice para os outros que estão em volta de mim, começa a ser para tudo, né? Com os outros que estão em volta de mim. A desordem dentro da gente, o caos dentro da gente, de uma forma ou outra sai, aparece. O segundo sermão dessa série, nós falamos sobre a criança do Natal. Lucas capítulo 2, nós meditamos do versículo 8 até o versículo 20. Mas o versículo 11 especificamente diz: hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a criança que nasceu. Aquele que se fez um bebê, que se fez alguém vulnerável, completamente dependente de cuidados de uma mãe. É incrível como o versículo 12 vai dizer que o sinal para aqueles pastores de ovelhas que recebem a notícia do anjo que Jesus nasceria, diria assim: vocês vão encontrar um bebê numa manjedoura, não é num berço de ouro, no meio de um galpão, né? Não é num palácio real, e vai estar ali o pai e a mãe, que estavam numa terra distante, uma terra onde não era a casa deles,
Não tinha ali um monte de serviçais servindo aquela criança. Jesus veio gente como a gente, pequeno como a gente. O sinal é que ele estaria ali, daquela forma simples, envolto em panos. O que seria a fralda da época? Seria ali, talvez, a proteção contra o frio, ou contra a aragem, né? Como a gente diz aqui, né? Contra a aragem. Pensa, o próprio Deus se fez tão pequeno ao ponto de precisar de cuidados. Não porque ele precisasse de fato disso, mas para se fazer gente como a gente, para nos alcançar. Ele não está distante lá no céu, onde a gente pensa assim, como diz Deuteronômio capítulo 31. O que eu vou fazer? Será que um anjo tem que ir lá e buscar e trazer para mim? Não, está aqui, entre nós. Nós lemos isso no início, em João capítulo 1. Está aqui entre nós. Não está lá do outro lado do mar, que a gente tenha que pensar quem que vai atravessar isso e trazer a nós. Não, está aqui, entre nós. O nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Jesus que nos nasceu. Se fez gente como a gente para nos alcançar. É interessante que Jesus ele vem pobre, simples, humilde, é claro, para que qualquer pessoa pudesse chegar até ele. Se Jesus tivesse nascido num palácio, os pobres, as pessoas que eram excluídas da sociedade, como os pastores de ovelhas da época, jamais conseguiriam alcançar Jesus. Mas um rei conseguiria ter acesso à manjedoura. Jesus vem dessa forma para que todo tipo de gente pudesse ter acesso a ele. Sabe por quê? Porque é todo tipo de gente que precisa dele. Você rico, você pobre, você branco, você preto, você magro ou gordo, alto ou pequeno, cabeludo ou careca. Tem um careca hoje que vai pro banho ali. Eu vou incomodar a careca dele até crescer cabelo. Já era, meu irmão. A questão é, essa criança do Natal nasceu para nós. Isaías capítulo 9, a profecia diz, um filho nos foi dado. Esse filho nasceu e foi dado a nós. Que boa notícia é essa? Que grande alegria é essa? Portanto, hoje, no terceiro sermão dessa série, eu quero que você acompanhe e intencionalmente entenda a lógica crescente disso. No primeiro sermão nós falamos sobre uma promessa do Cristo que ainda não tinha vindo. Jesus ainda não havia nascido. No segundo sermão nós falamos sobre o nascimento dessa criança. Quem é essa criança de fato que nasceu? O governo estava sobre os ombros daquela criança, como nos ensina a profecia de Isaías e tantos outros profetas do Antigo Testamento. Mas eu quero hoje pensar com você um pouco mais a respeito da nossa luta diária, tá? Do chão que nós estamos pisando, da nossa vida hoje. Porque nós podemos muito bem dizer, não, eu acredito que a profecia prometia que esse Jesus ia nascer. Ok? Tudo bem? Eu acredito que essa criança nasceu. Eu acredito que Jesus realmente nasceu, porque a história é dividida entre antes e depois de Cristo. Você não divide a história com uma mentira. Jesus nasceu, o próprio Deus encarnado. Mas eu posso crer que Jesus foi prometido, eu posso crer que essa criança de fato nasceu, mas ainda assim, eu posso não estar vivendo a liberdade que o Natal me traz. E esse é o título do sermão dessa manhã, a liberdade do Natal. E aí eu quero ler com você o texto que está em Romanos capítulo 6, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Se você tem ela aí em mãos, papel, ou se você tem no celular. Ontem eu brinquei, né? Os crentes bons, pega aí a Bíblia de papel, os crentes preparados, pega no celular, precavido, né? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, então, diz assim. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto,
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu quero fazer algumas considerações com você nesse texto. O Júnior estava falando antes, né, que aplicando a música que nós cantamos, né, os pássaros, as aves do céu cantam para ti, né, mas as aves do chão também, né, tem um galo aí que tá junto com a gente aí. Eu quero orar com você e quero pedir a Deus nesse momento que Ele, com o seu Espírito, ilumine o nosso entendimento para que a gente entenda a palavra dele. Eu posso vir aqui e fazer o melhor ou o pior discurso, mas o que realmente vai convencer você é o Espírito Santo. É Deus falando ao teu coração. Então o máximo que eu vou conseguir fazer é provocar em você uma emoção. Você vai gostar do que eu falei ou não vai gostar. E eu não tenho problema nenhum com isso. A minha preocupação é que nós saímos daqui entendendo a palavra de Deus. E que essa palavra, que eu creio que é viva e eficaz, vai transformar as nossas vidas. Vocês creem nisso? Amém? Quantos boletos você pagou durante esse ano? Ih, difícil de contar, né? Às vezes a gente fica pensando assim, tem tantos pra frente, né? Nenhum. Parabéns, vai chegar a tua hora, pode ficar tranquilo. Vai chegar a tua hora. Eu nem preciso pagar boleto porque eu ainda sou criança. Exatamente, mas vai chegar a tua hora, fica tranquilo. A verdade é que todos nós, de uma forma ou outra, a gente paga alguma coisa, né? Paga algum tipo de boleto, ou você vai na lotérica, ou você vai na caixa, no banco, enfim, alguma forma você paga pelo celular. Nós fazemos isso. Mas vamos pensar o seguinte. Você fez a compra lá de você comprou uma cozinha nova, tá? Vai pensar assim, será que é Deus falando comigo? Eu queria tanto para 2023 uma cozinha nova. Não é, tô falando isso aqui, tá? Bem assim, nada a ver, tá? Não tá na Bíblia isso que Deus vai ter uma cozinha nova, tá? Não fica ouriçado aí. Mas aí você vai lá, você paga o boleto, tá? Você paga o carnezinho lá na loja, não vou fazer propaganda de graça aqui. Você paga lá o carnezinho na loja e aí você finalmente quitou. Você fez do jeito que o brasileiro gosta, 12 vezes sem juros, tá? E ainda você chega lá e ainda pergunta, dá pra fazer 12 ou é uma mais 12? Você tenta negociar, né? Não, 12 pra março, pra abril, né? Já fica botando a conta já pro outro ano, que nem começou, coitados. Mas já pensou, você pagou lá a 12ª parcela, então, da sua cozinha nova. E aí, finalmente, você olha para essa cozinha e pensa, finalmente é minha. Mas aí, no próximo mês, o 13º mês, você recebe o seu salário e você pensa assim, você paga suas contas e você pensa assim, sabe, tô sentindo falta de alguma coisa não tá bem. Eu acho que eu vou pagar mais uma parcela da cozinha. Sabe, me sobrou esse dinheiro aqui. Não sei se é a realidade de alguns aqui, né? Mas pra maioria não, né? Assim, me sobrou esse dinheiro aqui, eu tô me sentindo mal. Eu acho que eu me apeguei tanto a essas parcelas, vou lá pagar de novo. Aí você chega lá na loja,
Você viu? Queria pagar aqui uma parcela extra da minha cozinha. O vendedor vai olhar para você, o caixa vai olhar e vai dizer assim, como assim pagar uma parcela extra? Sabe o que é que eu me apeguei muito? Eu sou muito sentimental, eu sou tão assim, feliz com essa cozinha que eu tenho, tão feliz com esse compromisso de pagamento que eu fiz, que eu quero pagar mais uma parcela. E aí, você insiste, até que de repente o atendente perde a paciência contigo e diz assim, viu, escuta aqui, vai para casa, seu maluco. Por que tu quer pagar essa parcela aqui? Tu já pagou isso. Pergunta com resposta óbvia. Faz sentido? Faz sentido você querer pagar uma coisa que você já pagou? Faz sentido você continuar vivendo como se você fosse devedor de uma coisa que já foi paga? Faz sentido, gente? Quando a gente fala sobre coisas materiais, ligeirinho a gente entende. E nenhum de nós é maluco de ir lá na loja. Até se tu chegar na loja assim e não souber que tu já pagou tudo, e o caixa te informar que já está quitado, tu sai, Jesus, obrigado, senhor, vai embora. Tu nem discute, né? Não, tá tudo pago, tranquilo. O cara diz assim, não, se tu quiser eu dou uma checada, não precisa, eu lembrei agora, tudo pago. A gente não fica insistindo nisso, gente. Quando nós falamos sobre coisas materiais, ligeiro a gente entende. Ninguém é louco de viver assim, pagando conta que já foi paga. O problema é que na nossa vida espiritual, a conta que já foi paga pelos nossos pecados, nós continuamos vivendo como se fôssemos devedores. Nós continuamos vivendo como se fôssemos escravos de uma dívida que já foi paga. A gente vive por aí como se fosse veiaco. Sabe? Assim, não, eu tenho que pagar, mas eu vou ficar fugindo disso aqui. Sem reconhecer que já foi pago tudo. Eu quero pensar um pouco com você a respeito disso, essa manhã. A liberdade do Natal, a liberdade que o Natal nos traz. A ideia de nós pensarmos todo esse mês, desde o primeiro domingo do mês de dezembro sobre o Natal, é para que a gente não chegue lá no dia 25 de noite. Já falei isso aqui outras vezes, no dia 24 você vai, faz a ceia com a sua família, no dia 25 você come mais um pouco, né, com a sua família, se reúne, celebra o Natal com a sua família. No dia 25 à noite nós temos o culto na nossa igreja. Nós como igreja também vamos celebrar essa data. Mas o que acontece na maioria das vezes é que só no Natal a gente para pensar de fato o que significa o Natal. A gente fica refletindo daí. Já imaginou a gente chegar lá no dia 25 de noite e a gente, tá, verdade, não pensei muito sobre isso, Natal é isso aí, mas eu não tinha pensado. Aí já passou. A tua família que foi lá te visitar no dia 24 já foi embora. O pessoal que tu almoçou no dia 25 também já foi. E aí você não conseguiu dividir, falar, anunciar a boa notícia do Natal para ninguém. Porque nem você tinha pensado nisso. Então a ideia é, desde o início desse mês, a gente ir pensando sobre isso, para isso ficar muito claro na nossa mente. Falamos sobre a promessa, falamos sobre a criança e agora então a liberdade que o Natal nos traz. O Natal que é o nascimento de Jesus. Mas que liberdade é essa? Primeiro, quero falar sobre 3 pontos aqui, tá? Primeiro, o Natal, a liberdade do Natal nos torna livres da condenação do pecado. É o que diz no versículo 1 até o versículo 4 do texto que nós lemos. O que diremos então? Paulo está respondendo aqui um argumento que algumas pessoas de má índole, lá de Roma, da igreja dos romanos, eles estavam levantando ali algumas hipóteses. Eles estavam dizendo assim, porque no capítulo 5 de Romanos, Paulo fala sobre a justificação pela fé. Fé na graça de Deus. A justificação pela fé se dá em nós crermos que Cristo morreu por nós. E se Ele morreu por nós, eu não preciso morrer. Se dá no fato de que Ele fez isso pela graça. A graça de Deus nos alcança. Entenda isso. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Nada. Se você tiver que fazer alguma coisa para ser salvo, então Jesus não fez tudo. Então tem alguma coisa errada com a frase de Jesus na cruz, quando ele diz está consumado. Esse mesmo termo era usado na época para está pago, está quitado, a dívida foi quitada. Se Jesus tivesse dito assim lá na cruz, quase entregando o seu espírito,
as suas últimas palavras, se ele dissesse, olha pessoal, fiz minha parte, aí nós tínhamos que estar maluco correndo atrás. Mas Jesus disse, está consumado. Não tem um centavo que eu tenha que acrescentar a isso que já foi pago. Porque como nós já entendemos, é loucura fazer isso. Você querer pagar uma conta que já está paga. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Agora, se Jesus te encontrou e você entende que foi salvo, aí você tem que fazer tudo. Porque agora você vive uma nova vida. Porque agora a sua vida vai ser empregada com todos os seus esforços, com toda a sua energia para aquele que te salvou. Então, para ser salvo, não precisa fazer nada. Mas uma vez que fui salvo, eu quero fazer tudo pelo meu Senhor. E eu quero fazer tudo aquilo que Ele me pede. Eu quero fazer tudo aquilo que Ele me ordena. Eu quero fazer a vontade dEle na minha vida. Logo, as nossas boas obras não são a causa da nossa salvação. Ser boa pessoa não salva ninguém. O inferno está cheio de gente boa. Ser boa pessoa não salva ninguém. É apenas a fé em Cristo que salva. Então eu posso ser muito bom dentro do meu conceito, dos meus parâmetros, dentro da minha visão de vida, mas se eu não tiver Jesus, que é o único meio para ser salvo, o único meio para ir a Deus, eu estou condenado. E o inferno não é uma coisa que vai doer e sofrer por 1000 anos e depois parou. Não, o inferno é eterno. É um sofrimento eterno. Essa é a condenação daqueles que vivem e morrem nos seus pecados. Então, as boas obras não causam a salvação. Mas a salvação necessariamente, obrigatoriamente, geram boas obras. Logo, as minhas boas obras são resultado da salvação. O próprio Jesus nos ensina isso. Que as nossas boas obras são a evidência. É uma das formas de evidenciar que verdadeiramente fomos salvos. O problema é que muitas vezes nós estamos tentando também nos esconder atrás das nossas boas obras. Eu quero usar como exemplo aqui, porque eu já citei isso, e os irmãos me constrangeram ontem à frente de todo mundo, me dando um presente, mas nada disso vale se isso não partir do coração deles. Já pensou se eles estivessem só tentando assim fazer um grau com o pastor? Quem está caminhando um pouco mais de tempo com a gente sabe que eu não sou disso. Tá? Eles estão participando dos nossos encontros para novos membros interessados, mais alguns outros irmãos aqui. E a gente tem tido algumas conversas sinceras ali. Sabe, às vezes a gente corre o perigo de cair na tentação de se esconder atrás das boas obras. Então você fala de Jesus para alguém, para poder dizer, não, eu trouxe essa pessoa para a igreja. Mas enquanto teu coração está distante do Senhor. É como você chegar no médico, por exemplo, procurando lá uma instrução para você melhorar a sua vida. Você vai fazer um check-up, você quer fazer uns exames, ver se está tudo certo. Você chega lá, quando a secretária abre a porta, o secretário, enfim, abre a porta do consultório médico, está lá o médico com um cigarro na boca. Opa, pode entrar, já vou te atender. Tu pensa assim, esse cara não é de confiança. Porque ele está querendo dizer o que é bom para mim, mas ele não está fazendo isso. Ele está dizendo que eu tenho que fazer, mas ele não é isso. Nós não podemos cair no erro de nos preocuparmos apenas em fazer coisas. A nossa preocupação deve ser em se tornar alguém. Porque Deus está de olho no nosso coração. As nossas obras são só resultado. Mas nós podemos muitas vezes ser sem vergonha o suficiente para fazer boas obras, tentando mascarar o nosso coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Jesus vê teu coração. Como ninguém. Tudo diante dele está desnudado. Está limpo. Claro como a água. Ninguém se esconde dele. Ele
vê todas as coisas. Quando Paulo está dizendo a justificação é pela fé, fé na graça de Deus, então aquelas pessoas assim, diante disso então, se eu não preciso fazer nada, que diremos então? Paulo, esse teu ensino então está levando as pessoas a pecar mais. Porque Paulo está dizendo que aonde abundou o pecado, onde tem muito pecado, tem muito mais graça. Então, eu vou pecar ainda mais. Paulo, esse teu ensino de que eu não preciso fazer nada, vai só levar as pessoas a pecar mais. Mas aí Paulo responde então, claro, inspirado por Deus, aqui a palavra de Deus para nós diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo trazendo então essa pergunta deles. De maneira nenhuma. É claro que não. Como eu vou continuar pagando uma conta, vivendo como se eu fosse um devedor, se a conta já foi paga? De maneira nenhuma. Eu não sou louco em fazer isso. Se Jesus me libertou da condenação do meu pecado, por que eu vou continuar vivendo como escravo dele? De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Paulo está dizendo para esses caras, vocês estão doido falando uma coisa dessa. Se nós morremos para o pecado, como nós podemos continuar vivendo nele? Se essa dívida foi paga, como eu vou continuar vivendo como se fosse um devedor? Ou vocês não sabem, diz o texto, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E aqui não está falando sobre o batismo nas águas, tá? Não está falando sobre esse símbolo, a ordenança que Jesus deixou. Mas está falando sobre o batismo, essa marca no nosso coração. Porque o batismo é só a confissão pública do que já aconteceu no coração. Ninguém é salvo porque se batiza. Na nossa igreja, nós não batizamos pessoas para elas serem salvas, porque aquilo ali é água. Ontem as crianças estavam ali, mergulhando ali, brincando. Ontem à tarde, de manhã. Estavam ali, essa água não é milagrosa. A água não salva ninguém. Nós não batizamos as pessoas para elas serem salvas. Nós batizamos as pessoas porque elas já foram salvas. E querem demonstrar publicamente isso. Querem testemunhar publicamente que Jesus é Senhor da vida delas. Com esse batismo na água, elas querem demonstrar então que esse batismo no coração já aconteceu. Amém ou da Eritânia? É isso aí? Porque se não for, cancelemos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Entenda, a graça de Deus sempre é maior do que o pecado. Sempre há perdão de Deus para nós, mediante um arrependimento verdadeiro, é claro. Não adianta tu chegar e dizer assim, não, Deus, eu me arrependo. Mas aí logo em seguida você faz de novo. O arrependimento ele traz consigo a necessidade de mudança. A necessidade de uma luta ferrenha contra o pecado. Uma necessidade de uma guerra contra aquilo que nos aprisiona. A liberdade que o Natal nos traz é uma liberdade, nos torna livres da condenação do pecado. Vem a morte para a velha vida e a ressurreição para a vida nova. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 diz: eu asseguro, palavras de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Perceba essa segurança. Um dos aspectos da liberdade do Natal é que nós somos livres da condenação do pecado, que é o inferno. Nós já fomos livres da condenação. O comentário do Hernandes Dias Lopes, ele citando um outro cara, ele diz: é terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Seria uma atitude muito errada, muito má. Um filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que o pai o perdoaria. Então, porque eu sei que Deus me perdoa,
porque eu sei que Deus me ama, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo o que Ele não gosta. Faz sentido isso? Nenhum. Se a gente olha aqui aqui os pais, as mães olham isso para o relacionamento com seus filhos, claramente a gente entende que isso não faz sentido. Por que faria sentido então nós nos relacionarmos assim com o nosso Pai, com Deus? Nós não podemos viver dessa forma. Porque Deus me perdoa, então eu vou pecar livremente. Não, porque Deus me perdoa. Porque Deus já me perdoou da minha condenação. Eu vou fazer tudo para agora agradar a Ele. Essa é a postura de alguém que já experimentou a liberdade do Natal. Alguém que já foi liberto da condenação do pecado. E eu quero questionar você nesse momento. Você já foi liberto da condenação do pecado? Ou você ainda sobre a sua vida? Se você morresse hoje, nesse momento, não quero isso, é claro, né? Mas se você morresse hoje, nesse momento, se ao sair aqui depois para fora, você sofresse um acidente fatal, diante de quem você abriria os seus olhos? Todos nós abriríamos nossos olhos diante de Deus. Mas depois disso, aos seus filhos, aqueles que creem no seu nome, Ele diz: bem-vindo, participa da alegria do teu Senhor. Fica para sempre aqui desfrutando da minha alegria, da minha paz, do meu amor. Mas aqueles que não o reconhecem, aqueles que não o amam, aqueles que não renderam seu coração a Ele, Ele diz: apartem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu não os conheço. Se você morresse hoje, ou se Jesus Cristo retornasse hoje, nesse momento, qual seria o seu destino eterno? Você já é livre da condenação do pecado? Segundo lugar, a liberdade do Natal nos torna livres da presença do pecado. E eu quero ir na ordem do texto e não na ordem do tempo, tá? Então nós falamos sobre sermos livres da condenação do pecado, isso é uma coisa que já aconteceu para aquele que crê. Mas eu quero falar também sobre sermos livres da presença do pecado, de não mais pecar. E isso não é algo que nós vamos experimentar hoje, no tempo presente. Aqui na Terra a gente vai continuar nessa luta. Nós vamos falar isso no terceiro ponto. Mas há um dia que virá, quando Jesus retornar, o pecado será extinguido. O pecado será terminado para sempre. Nós não precisaremos mais lidar com o fardo do pecado. Do versículo 5 até o versículo 10, do texto de Romanos capítulo 6, o nosso texto base, diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se eu morri com Cristo, se eu me uni à sua morte, certamente eu também me unirei na sua ressurreição. Você crê que Cristo morreu por você? Você crê que Cristo ressuscitou? Pois da mesma forma que Ele morre, nós também precisamos morrer para o pecado. E da mesma forma que Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E estaremos para sempre com o Pai. Que bendita esperança. Que alegria enorme essa. Nada pode ser comparado a isso. Seguindo no texto. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Ninguém sobrevive à crucificação. Foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído. Não está falando aqui sobre o corpo físico somente, tá? Mas é esse corpo que nos faz pecar, o pecado que habita em nós. E não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vive para Deus. Há um aspecto futuro dessa liberdade que o Natal nos promete. A liberdade, livres da presença do pecado. Entenda, antes de Cristo, antes de Jesus alcançar o nosso coração, se Cristo ainda não é o Senhor do teu coração, uma frase que eu citei algumas vezes durante essa série, não importa quantas vezes Cristo nasça em Belém, se Ele não nascer no nosso coração,
ainda estamos condenados. Se Cristo ainda não nasceu no teu coração, você ainda está condenado. Agora, se Ele já nasceu em seu coração, se Ele é o Senhor sobre a tua vida, se a sua fé está posta nele, se a maior esperança da sua vida é Ele, você está livre da condenação do pecado. E você pode ter a certeza que um dia você estará livre da presença do pecado. Antes de Jesus, a gente não conseguia fazer nada a não ser pecar. Nós só pecávamos. Agora, a promessa que vem a respeito do futuro, sermos livres da presença do pecado, é que lá no céu, junto com o Pai, após a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, não será possível pecar. Pare e pense sobre quantos problemas você enfrenta por causa dos teus pecados. Vamos direto ao ponto, porque a gente pode pensar assim, não, os outros pecam e eu sofro. Isso é verdade. Nós estamos num mundo caído, então nós sofremos porque há pecado no mundo. Mas não vamos separar de louco aqui, porque a maioria dos nossos problemas é culpa nossa. Está na nossa conta. Nós pecamos. Nós somos pecadores. Você sofre porque você mente. Você sofre porque você faz fofoca. Você sofre porque você é hipócrita. Você sofre porque você é avarento. Você sofre porque você é irado. Você sofre porque você é egoísta. Você sofre porque você é imoral. Você sofre porque você é mentiroso. Você sofre porque você é adúltero. Você sofre porque você tem vícios. Você sofre porque você não faz aquilo que agrada a Deus. Você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você não ama o seu marido da forma que você deveria amar. Você sofre e a maior razão disso tudo é você. Não é Satanás. Satanás é teu segundo pior inimigo. O primeiro é tu. E é só em Cristo que seremos libertos de nós mesmos. É só em Cristo que seremos libertos da presença do pecado. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e versículo 4, um retrato do céu aqui. O apóstolo João, tendo uma visão a respeito do céu, como vai ser lá. Nós temos quero ler 2 versículos aqui que retratam essa realidade. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus conosco, nós com Deus. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quantas lágrimas nós derramamos nessa terra por conta dos nossos pecados, por conta dos sofrimentos, por conta de enfermidades. Tudo isso resultado de uma natureza caída. O quanto o pecado nos faz sofrer. Pois Deus nos promete que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O texto segue: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as antigas coisas já passaram. Esse é o céu, gente. É Deus cuidando da gente para sempre. É sermos finalmente libertos de tudo isso de ruim que vivemos aqui, que é resultado do pecado. O texto de Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8 diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, porque eu tenho a esperança de que um dia Ele vem me buscar. Agora, se morremos, morremos para o Senhor, porque eu creio que eu morro e eu estou com Ele. Eu abro os meus olhos diante do Senhor. Gente, essa é a maior esperança da minha vida. Manter os meus olhos na eternidade de que Cristo vai voltar para me buscar, é o que mantém a minha sanidade. Senão a gente enlouquece. Porque se a vida for só isso, se a vida for só pagar boleto, que desgraça de vida é essa? Que vida medíocre é essa? Mas há algo maior. Há uma promessa de um Jesus, de um Salvador que vem nos buscar. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Essa é a realidade daquele que já experimenta a liberdade do Natal. Terceiro e último ponto. A liberdade do Natal nos torna livres
do domínio do pecado. E isso se aplica hoje. O Natal nos torna livres da condenação do pecado. Eu fui salvo e já não tenho mais a condenação sobre mim. Eu não vou para o inferno. Eu serei salvo completamente porque um dia Jesus vem para me buscar e vai me salvar de toda essa corrupção. Inclusive a pior que está dentro de mim. Mas hoje eu estou sendo salvo do domínio do pecado. Antes eu não fazia nada a não ser pecar. Depois, na eternidade, nem que eu quisesse, porque o pecado será extinguido. Mas hoje eu posso lutar contra o pecado, porque ele já não mais me domina. Eu não sou escravo dele. Ele não é o meu Senhor. Essa é a liberdade que o Natal nos traz. Versículo 11 até o versículo 14 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo de vocês, o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Porque como nos ensina Tiago, as nossas tentações são fruto do nosso coração mau. E aí nós pecamos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês. Perceba como essa linguagem é prática. Não adianta eu falar que não, eu fui liberto do pecado, sou salvo. Eu creio que Jesus volta para me buscar, amém, aleluia, vou com ele. Se hoje, no momento presente, eu não luto contra o pecado, eu estou entregue, eu estou deitado, eu tô conformado. Tá tudo uma desgraça, mas eu estou assim, tranquilo. Aí perguntar orando, quando dá tempo? E tá bem assim. Tá lendo a Bíblia? Às vezes, de vez em quando. No aplicativo aparece o versículo do dia. 5, 10 minutos por dia eu consigo fazer. Isso quando não é 5, 10 minutos por semana, né? Será que isso é resultado de um coração que realmente foi liberto e tem a esperança de que será livre completamente? Porque a prova, a evidência de que a liberdade já nos alcançou e de que temos a esperança que seremos livres eternamente, é de que hoje eu luto contra o pecado. Porque antes ele me dominava, amanhã ele não existirá mais, mas hoje ele não me domina. Ontem eu só pecava, amanhã nunca mais pecarei, mas hoje eu posso lutar para não pecar. É verdade que a caminhada cristã não é sobre perfeição. Na nossa caminhada cristã ainda acontecerão acidentes. Nós ainda lutaremos e muitas vezes seremos derrotados pelos nossos pecados. Mas isso será um acidente. Já pensou? Final de semana passado, os irmãos ali, o Leandro e a Mirth, estavam viajando. Imagina se eles saem de casa arrumando as malas lá, ajeitando. Assim, vamos sair daqui e lá por perto... Lá do posto... É que é o posto que vocês sempre param lá? De Juí, lá o 44. Quando a gente estiver fazendo aquele trevo ali, nós vamos se acidentar. Vamos fazer isso. Tá? Então assim, Leandro, cuida bem. Vai bem devagarinho, fingindo que vai dar tempo para um carro passar. E quando ele for passar, tu acelera para bater nele. Vamos se acidentar. É engraçado isso, não é verdade? É engraçado. Mas às vezes na nossa vida com Deus, a gente planeja isso. A gente está aqui sentado essa manhã, planejando. Eu não quero ouvir nem aceitar o que esse cara está falando. Eu vou chegar em casa e eu vou continuar vivendo a mesma coisa. Quem é esse piá? Talvez podem pensar os mais velhos. Que quer dizer o que eu penso, o que eu faço com o meu casamento. Eu não sou ninguém, tu acertou. Tamo junto. Pó, eu sou pó. A minha intenção não é me provar para você de nenhuma maneira. Mas o que a Bíblia ensina, e aí o teu problema é com ela, é que você deve fazer alguma coisa a respeito. Então você não está contra mim, você está contra a palavra de Deus. Então para sair para uma viagem, para ir para uma outra cidade, a gente não planeja acidente. Mas na nossa vida cristã, muitas vezes, a gente afirma que foi liberto, a gente afirma que tem a esperança de que um dia será, para sempre.
Mas hoje nós continuamos vivendo como quem planeja acidentes. O pecado na vida daquele que já foi liberto é acidente. Não acontece sempre. Não acontece de forma premeditada. Então para de flertar com o pecado. Porque uma hora ou outra ele vai arrebentar com você. Uma hora ou outra ele vai cobrar o preço que você não está disposta a pagar. No dia que se chama hoje, lutem contra o pecado. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Hoje uma das coisas que a gente mais enfrenta, e não só os homens, mas também as mulheres, e nós precisamos ficar de olho nas crianças a respeito disso, mas é a pornografia, que está a um palmo. Às vezes você entrega o telefone para o seu filho, para a sua filha, e não fiscaliza. Aí vai lá o ranhento de 12 anos, quer dizer assim, ai, quem tu é para fiscalizar meu telefone? Sou teu pai, desgraça, saiu de mim. Tu se manda quando conseguir um emprego e pagar tuas coisas, pagar os teus boletos. Não se governa? Sabe, eu estou falando aqui dessa forma, mas você entendeu o ponto. A gente deixa e solta os nossos filhos para pecar livremente. Para fazer o que querem. E sabe por quê? Porque nós estamos entregues e livres também do pecado. Os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, não só filho, família, mas os nossos amigos, muitas vezes não veem Cristo com bons olhos porque eles não enxergam em nós essa paixão. Eles veem os nossos olhos brilhando por tudo, mas não veem uma paixão em nós por Cristo. Cristo não é valioso para as pessoas porque não é para nós em primeiro lugar. Ah, eu quero que meu filho seja um servo de Deus. Então serve a Deus vivente. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos ficar oferecendo os membros do nosso corpo como instrumentos de injustiça, para pecar. Sabe, usando a nossa língua, a nossa voz, para engrossar ou levantar a voz com as nossas esposas. Ou as esposas, por outro lado, também sempre contrariando e se desfazendo dos seus maridos. Não existe coisa mais feia, gente, do marido ter que levantar e engrossar a voz para falar com a esposa. Isso só mostra que ele não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. E não existe coisa mais ridícula também de ouvir a esposa falando mal do marido. Ou sempre botando a culpa no marido. Imagina. A Vânia chegar e dizer, não, porque o Silvano isso, porque o Silvano aquilo, porque o Silvano aquilo, o Silvano aquilo. Coitado do Silvano lá só assim, ô Jesus, misericórdia. Sabe, gente, nós precisamos parar de ficar acomodado no pecado. Então assim, ó, se entristeça, chore, lamente, fique emburrado, fica de cara comigo, faz o que tu quiser. Sinceramente, a minha obrigação é pregar a você que você precisa se arrepender dos seus pecados. Para de ficar acomodado nos teus pecados, porque uma hora isso vai te custar um preço muito alto que você não está disposto a pagar. Para com isso. Jesus te chama para viver a liberdade que nós só encontramos nele. Deus, como quem voltou da morte para a vida, então nos chama para que nós ofereçamos os membros do nosso corpo a Ele agora como instrumentos de justiça. Não mais instrumentos de injustiça para o pecado, mas agora instrumentos de justiça para Deus. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é mais sobre um conjunto de regras que a gente tem que ou não fazer. Igreja não é isso. A pergunta que as pessoas mais fazem é, a tua igreja deixa fazer isso? A igreja não tem poder para isso. Ou o pastor, né, como o irmão comentou ali. Teu pastor deixa tu fazer isso? Gente, olha meu tamanho, como é que eu vou te proibir alguma coisa? Eu não proíbo nada. Agora, a Bíblia sim. A Bíblia sim diz o que você deve ou não deve fazer. O porquê você faz e o porquê não. A Bíblia é grande. A Bíblia tem autoridade. A Bíblia fala grosso. A Bíblia não negocia os seus princípios. Então a gente precisa parar de brincar. Parar de ficar nessa ideia de que o Natal é só Papai Noel, pirulito, bala, chocolate. Ou tudo aquelas outras comidas que tinha aqui. A gente tem que lembrar que o Natal é sobre a liberdade que Cristo nos traz. Gálatas capítulo 2, 20 diz: fui crucificado com Cristo. Eu morri com Ele.
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo faria com a mão dele o que você faz com a sua mão? Cristo olharia com os olhos dele aquilo que você olha? Cristo pensaria com a mente dele aquilo que você pensa? Se a resposta for não, te arrependa. Te arrependa imediatamente. Porque o Senhor Jesus está às portas. Ele está voltando. E isso não é brincadeira. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, perceba que essa vida que Cristo traz em nós não é abstrata, não é somente mística, tá? É uma vida prática. A vida que agora vivo no corpo, aqui, hoje, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A cruz era minha, os pregos eram meus, a coroa de espinho, minha. As bufetadas, o deboche, tudo meu. A morte, minha. Mas Jesus se entregou no meu lugar. Jesus se entregou no seu lugar. E ainda assim, será mesmo que você vai continuar indiferente diante disso? Diante dessa demonstração de amor, será que você vai continuar da mesma forma que você está? Ou será que isso vai provocar alguma mudança em você? Eu quero encerrar com uma frase do John Stott. O Deus da graça não apenas perdoa pecados. Há perdão para você, miserável. Não acha que Deus não pode te alcançar? Deus pode. À medida que eu olho para cada um de vocês, eu não enxergo ninguém mais pecador do que eu. É por isso que quando eu prego com esperança de que Deus pode alcançar o teu coração. Sabe por quê? Porque Ele me alcançou. Porque eu acredito que eu pequei mais do que você. Eu acredito que eu sou pior do que você. Eu acredito que é a graça de Deus que me sustenta. Então você nunca vai me convencer que Jesus não é para ti. Porque eu creio que Ele pode te alcançar. O Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Pois a graça, além de justificar, de pagar a nossa conta, ela também nos santifica. Ela também nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Deus. Não só paga a conta, mas agora também nos ensina a não sair por aí fazendo dívida que nem louco. Não adianta eu pagar a conta e continuar fazendo dívida. Não adianta eu pagar a conta e querer ir lá todo mês na loja, querer pagar a mesma conta. É loucura. Para as coisas materiais, que duram tão pouco tempo, a gente entende. Mas para as coisas espirituais, a maioria de nós fecha o coração. Mas a minha oração é que nesse momento, o Espírito Santo, como uma bomba, exploda as fortalezas do teu coração. Que o Espírito Santo convença a tua mente resistente. Que o Espírito Santo ilumine o teu coração, que está tão voltado para o pecado, que não consegue enxergar a maravilha dessa notícia. De que o Natal nos traz liberdade. E isso nos traz a vida. E a vida verdadeira. Nós vamos cantar mais uma vez. Mas antes de cantar, eu quero orar com você. E a minha oração será nesses termos. A minha oração é que Deus o liberte. Se você ainda está escravizado pelo pecado, que Deus o liberte. Que a salvação encontre o teu coração. Em nome de Jesus. Se você hoje entende que já foi liberto, mas quando você olha para frente você não consegue ver esperança. Sabe, a luta no hoje contra o pecado não tem sentido se a gente não olhar para frente e entender que essa luta vai valer a pena. Que Jesus vai voltar para nos buscar. Então se você entende que você já crê em Cristo, que Jesus já te alcançou, você não precisa mais uma vez dizer, Jesus, eu quero que o Senhor me salve, porque já foi. O que você precisa é lembrar que esse Jesus vai voltar para te buscar. E Ele espera te encontrar como um verdadeiro soldado. Talvez mutilado, talvez em pedaços, talvez cheio de cicatrizes. Uma das coisas que mais alimenta o meu coração é essa esperança.
um grande teólogo já falecido, Russell Shedd, ele diz que no dia do Senhor, o dia que Jesus voltar, estaremos todos lá, os salvos. Talvez em pedaços, sangrando, mutilados, mas finalmente estaremos lá. E lá, tudo isso vai passar. Então você, crente, que está acomodado, desanimado, alimente sua esperança mais uma vez. Jesus não deixou de olhar para ti. É provavelmente tu que parou de fazer isso. Te arrependa desse pecado e se volta para o Senhor. Entregue a Ele o seu coração. Renda a Ele o controle da sua vida. Porque é isso que vai definir a nossa batalha hoje contra o pecado. E isso é o que vai definir de fato se estamos vivendo a liberdade que o Natal nos traz.